Meus queridos irmãos e irmãs, por ocasião da solenidade do corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, Corpus Christi, gostaria de partilhar com vocês uma breve catequese sobre a Eucaristia. Instituição e significado. Jesus instituiu a Eucaristia na última ceia, ao celebrar a festa da Páscoa com o Cordeiro Pascal. Suas palavras indicam presença, meu corpo, meu sangue, indicam sacrifício, meu corpo imolado, meu sangue derramado, e comunhão, tomai e comei, tomai e bebei. Como memorial da paixão, foi a máxima expressão de seu amor. Tendo amado os seus, amou-os até o extremo. É um mistério que só se consegue captar pela fé, acolhendo com fé as palavras do Senhor. Recorda São Tomás de Aquino. A Eucaristia recebe diversos nomes: ação de graças, Eucaristia, banquete ou ceia do Senhor, fração do pão, sinaxe, assembleia, memorial da paixão e ressurreição, santo sacrifício, santa missa. Em qualquer desses aspectos, deve-se harmonizar a presença, o sacrifício e a comunhão sacramental. Essas três dimensões. Na Eucaristia se realiza de modo especial, mais que em outro momento litúrgico, o exercício do sacerdócio de Jesus Cristo. Cristo se une aos fiéis para que a cabeça e seus membros sejam uma mesma oblação ao Pai no Espírito Santo. O único sacrifício de Cristo, desde a encarnação até sua glorificação, que tem seu ponto culminante na morte e ressurreição, se faz presente no nosso espaço e no nosso tempo por meio da celebração eucarística. Cristo, sacerdote, vítima e altar, nos une à sua realidade sacerdotal para que possamos celebrar com Ele e nele a mesma oblação. Quando Jesus instituiu a Eucaristia, também instituiu o serviço sacerdotal. Fazei isto em minha memória. Só o ministro ordenado realiza o serviço de presidência, pronunciando eficazmente as palavras do Senhor e agindo em seu nome e pessoa, como representante de Cristo esposo, mas é toda a comunidade eclesial, em cada um dos fiéis, a que se faz oblação e oferece e oferece. Presença, sacrifício, sacramento. A presença de Jesus ressuscitado entre nós tem sua máxima expressão na Eucaristia, que é ao mesmo tempo sacramento e sacrifício, ou seja, pão partido e doação plena ao Pai para a nossa redenção. Sua presença atualiza o mistério pascal e sacrifício de morte e ressurreição para comunicar-se aos fiéis em unidade de vida e em sintonia de vivências. Queridos irmãos, na Eucaristia, Cristo se faz presente como sacrifício e como banquete. É nossa Páscoa, é nosso maná, ou pão de vida, para unir-nos à entrega, à oblação de sua vida, de sua morte e de sua ressurreição. Nós nos convertemos naquilo que recebemos, nos recordava São Leão Magno. A presença é por ação do Espírito Santo na substância do pão e do vinho, para transformá-los no corpo e sangue de Jesus, por transubstanciação. O sacrifício é a atualização do único sacrifício de Cristo, que agora Ele oferece com a Igreja. Os frutos da comunhão, em relação com a presença e o sacrifício, se resumem
na união com Cristo. A Eucaristia compromete com os pobres, como nos recorda o Catecismo. A comunhão nos últimos momentos da vida se chama viático, porque prepara para entrar na pátria definitiva. A comunidade eclesial que celebrou a Eucaristia busca espontaneamente momentos de adoração, reparação e manifestação festiva e ambiental, visto que Cristo continua presente de modo permanente sob as espécies eucarísticas. A celebração e a adoração eucarística são um momento culminante da experiência contemplativa da Igreja, porque nesse sacramento, sacrifício, comunhão, encontra sua verdadeira razão de ser, fazer-se pão partido como o Senhor. Invocação do Espírito Santo e escatologia. Se em cada sacramento encontramos a memória, anamnese, do mistério pascal e a invocação, epíclesis, do Espírito Santo, tudo isso se encontra de modo especial na Eucaristia como memorial da paixão, onde o Espírito é repleto de graça e nos é dado o penhor da futura glória. Segundo Santo Tomás, é o sacramento dos sacramentos, porque todos os sacramentos estão ordenados a este como a seu fim. Por isto, na Eucaristia celebramos a Páscoa de Cristo, isto é, o mistério de sua morte e glorificação, de onde provém nossa salvação, e todos os sacramentos. Só a partir deste mistério recupera sentido a vida da Igreja e de toda a comunidade humana. A invocação do Espírito Santo, epíclesis, recorda sua vinda ao seio de Maria, quando ela disse o sim para conceber virginalmente o Verbo em seu seio. Então a Igreja, como Maria e como ela, responde com um sim, isto é, com o amém final da oração eucarística. Na Eucaristia, a Igreja se reconfirma em seu caminho escatológico. Efetivamente, o pão e o vinho, simbolizados já no sacrifício de Melquisedeque, indicam que todo o trabalho e toda a vida humana vão passando por Cristo à realidade definitiva do céu novo e terra nova. Por isto, ao recordar e tornar presente o Senhor, anunciamos a sua morte até que Ele volte. É o Senhor da vida eterna. Pela Eucaristia, todo o cosmos, toda a humanidade já estão passando a realidade gloriosa do final dos tempos. A celebração eucarística tem dois momentos principais, que constituem um só ato de culto: a liturgia da palavra e a do sacrifício, ofertório e oração eucarística. O que se anuncia na celebração da palavra, o mistério pascal, se faz presente de modo especial na celebração eucarística. Esta realidade litúrgica de ação de graças e de louvor ao Pai se prolonga em toda a Igreja e em toda a vida cristã. Por ser o sacrifício de Cristo, é também sacrifício da Igreja. Neste sentido, a Eucaristia não termina nunca, mas tende a transformar toda a humanidade em corpo místico de Cristo e em povo sacerdotal. Com o batismo e a confirmação, a Eucaristia é a culminação da iniciação cristã, é o cume, é o ápice da iniciação cristã. A Eucaristia constrói a Igreja e a Igreja torna possível a Eucaristia. Ao comer o mesmo pão, chegamos a ser um mesmo corpo pela comunhão fraterna eclesial. Porque, embora sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, pois todos participamos de um só pão, nos recorda Paulo na primeira aos Coríntios. A Eucaristia é o sinal da unidade e vínculo de caridade. Na Eucaristia se participa plenamente do mistério pascal, visto que é a fonte e cume de toda a vida cristã, a fonte e cume de toda a evangelização. Para a Eucaristia se orientam todos os sacramentos, assim como os ministérios proféticos, cultuais e de caridade.
Ela, a Eucaristia, contém todo o bem espiritual da Igreja, isto é, Cristo mesmo, nossa Páscoa. É, pois, o resumo e a suma da nossa fé. A Eucaristia se faz missão, como encargo de comunicá-la a toda a humanidade. Bebei dele todos, porque este é o meu sangue da aliança, que é derramado por muitos, por todos, para o perdão dos pecados. Por isso, os trabalhos apostólicos se ordenam a isso, que todos, feitos pela fé e pelo batismo, filhos de Deus, juntos se reúnam, louvem a Deus no meio da igreja, participem do sacrifício e comam a ceia do Senhor. Pela celebração da Eucaristia, se evangeliza a comunidade eclesial e ela se torna evangelizadora. Não se edifica, no entanto, nenhuma comunidade cristã se ela não tiver por raiz e centro a celebração da Santíssima Eucaristia. Para esta celebração, no entanto, para que ela se realize de maneira sincera e plena, deve constituir-se da mesma forma em canal para as múltiplas obras de caridade e auxílio mútuo, para a ação missionária, como ainda para as várias formas de testemunho cristão. Queridos irmãos e irmãs, que possamos ser conduzidos cada vez mais à Eucaristia, centro da vida do cristão, da comunidade cristã. Deus a todos abençoe.